Olá, como estão? Espero que bem. Olha só, a gente viu recentemente a notícia do garoto, menor de idade, 16 anos de idade, que executou o pai, a mãe e a irmã. Ele possuía essa família como uma família adotiva, o que a princípio talvez não queira dizer muita coisa, como muita gente também comenta por aí, né? Infelizmente, existe essa forma de abordagem de que quem adotou foi buscar problema. Mas também temos filhos biológicos que executam os próprios pais e pais que executam os próprios filhos biológicos. Embora, claro, eu entendo o ponto de vista dessas pessoas que estão dizendo apenas não vou procurar sarna para me coçar, né? E cada um que assuma os seus BOs, mais ou menos é isso. De qualquer forma, não é este o ponto de vista deste vídeo, é que todo esse ocorrido me lembrou muito o caso do Champinha, aquele maluco que executou a garota Friedenbach junto com o namorado. Primeiro ele decapitou o namorado da garota, passou uma semana explorando e depois a matou, né? Ou seja, ela foi torturada durante uma semana antes de ser executada, cara. E o Champinha ainda se encontra em um estado quase permanente de internação. Olha o problema do Estado brasileiro. E é isso que eu estou pensando no caso desse garoto. Porque o caso do Champinha foi emblemático. O Champinha era menor de idade, então ele não podia ser preso. Ele foi apreendido. Só que esgotou o período máximo de apreensão como menor de idade. Ele chegou à maioridade. E depois se perguntou o que é que vamos fazer com o Champinha. Porque uma série de estudos com profissionais, diversos profissionais, chegou à conclusão de que o cara não tem a menor condição de ser reintegrado à sociedade. É aquele tipo de gente que, olha, se a gente colocá-lo nas ruas novamente, ele fará novamente. E aí, como é que a gente resolve isso? Ele não tem como viver em sociedade. Isso lembra um colega meu, que ele cria galinhas, né? Como hobby, galinha, pato, ele cria um monte de coisa, ele tem muito espaço para criar. Ele colocou um galo no galinheiro dele e o galo estava pregando o terror, batendo em todo mundo. E uma semana ele foi lá e fez uma galinhada com esse galo. Ou seja, o galo foi para a panela. E eu até comi desse galo, ele me disse: cara, eu nem gosto de galo, eu prefiro galinha, mas esse aqui tinha que ir logo porque ele não sabe viver em sociedade. Então a gente não tem esse tipo de penalidade em nosso país. O que é que faremos com essas pessoas? Também não temos a prisão perpétua. Aí é outra dúvida também. Porque esse garoto ele pode ser apenas mau. Não, ele é um garoto muito mau, apenas mau. Ele pode ser um garoto com distúrbio mental realmente severo. Eu não vou aqui com tanta gente, né, dizer, o cara é o demônio, o cara é muito mau, tem que exterminar esse cara, exterminar o mal pela raiz. Esse tipo de extermínio a gente não possui. E além do mais, eu ainda me pergunto realmente até que ponto esse garoto ele é bem na cabeça, cara. É possível realmente que ele tenha problema mental severo, ou então realmente é alguém de uma maldade descomunal. E nos dois casos é o que eu me pergunto, qual será o destino dele? Porque no caso do Champinha, que executou a moça lá, Friedenbach, até hoje há muito movimento para que se coloque o Champinha em liberdade. Eu tenho muito medo disso aí, mesmo com a equipe de profissionais psiquiatras dizendo que, olha, ele não pode ser colocado em meio às pessoas, porque é da natureza dele. Fazer o que ele fez é da natureza dele. É como a história do escorpião e do sapo, que o escorpião pede ao sapo que lhe deu uma carona para atravessar o rio. Então o sapo leva, chegando lá ele, né, joga veneno, pica o sapo, envenena e o sapo vai morrer. Só que antes do sapo morrer, o sapo pergunta, por que você fez isso? Eu te atravessei aqui de uma margem a outra. E o escorpião diz, porque é de minha natureza. Então, eu acredito que talvez seja por um problema mental severo e talvez incurável, ou então por maldade extrema, esse garoto nunca poderá, cara, creio, ser reintegrado à sociedade. E o que faremos com essas pessoas? Isso me recorda até algo que eu já comentei em meu blog e comentei aqui também neste canal
sobre movimento antimanicomial, onde se fechou o manicômio neste país e jogaram nas ruas essas pessoas que precisavam de atenção constante, que também não poderiam receber essa atenção constante de seus familiares, porque os próprios familiares corriam riscos. Na ocasião até citei o caso emblemático de Ferreira Goulart, grande poeta, escritor e tradutor brasileiro, que tinha 2 filhos esquizofrênicos, que tentava manter os filhos em uma instituição, que não conseguia fazer isso e que por várias vezes quase foi executado pelos próprios filhos dentro de sua própria casa. É realmente algo que eu penso, né, diante do assombro do que aconteceu, se poderia começar pelo menos a meditar nesse país. O que é que faremos com essas pessoas? Né? O que é que faremos com um garoto como esse, que seja por problemas mentais graves, seja por maldade extrema, executou toda a família que o acolheu e talvez não tenha chance de ser reintegrado à sociedade, né? Como é que essas pessoas poderão viver entre nós? Aí tem muita gente que se surpreende, né? Meu Deus, o mundo, os novos tempos. Não, cara, por isso que eu gosto sempre de recomendar: leiam a Bíblia, leiam qualquer texto antigo, né, sagrado, porque está lá na origem dos tempos. Né? Eu gosto sempre de dizer, olha, lá na origem dos tempos, Caim matou Abel, Eva traiu Adão. O Velho Testamento é uma história de sangue, suor e lágrimas. Então esse tipo de coisa está na origem do ser humano, cara. É natural, é inerente ao ser humano esse tipo de barbaridade. E não tem por que as pessoas ficarem imaginando, isso é algo muito pontual, é algo muito isolado, é uma coisa nova. Não. Isso sempre ocorreu. Hoje as notícias nos chegam com mais facilidade e as motivações são outras, né? Antes, no caso de Caim e Abel, era por inveja do amor divino. Hoje é por causa de um telefone celular. Né? Tiraram o telefone celular do cara, entre outras coisas. Não compraram ali as moedinhas do Free Fire ou do Roblox para ele. E foi lá executar a família. Ou seja, mudaram as motivações e a forma como essa notícia chega até nós. Enfim, eu achei, né, muito triste, lamentável, fiquei perplexo com a notícia e pensei em comentar aqui. Mas não comentar com os lugares comuns de tem que cortar o mal pela raiz, prisão perpétua, pena de morte, não, porque isso nunca vai existir aqui nesse país, né? Cláusula pétrea da Constituição. Talvez esse garoto tenha problemas realmente sérios. E o dilema: o que faremos com essas pessoas? O que faremos com os champinhas brasileiros que estão soltos, né, por aí, que não podem ficar presos ou apreendidos muito tempo, e diante de tantos movimentos sociais que querem que essas pessoas sejam reintegrados à sociedade, quando essa reintegração muitas vezes é impossível, cara. Esse caso desse garoto dá muito o que pensar sobre isso. Eu achei interessante trazer essa reflexão para cá. Pensem a respeito, vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.